Fala rapaziada, saudações vascaínas, vamos que vamos. Para mais um vídeo, você está no Acorda Vascão, o primeiro vídeo desta segunda-feira, mais uma semana importantíssima dentro do nosso Gigante da Colina. O diretor executivo Paulo Brax se encontra no futebol europeu à procura de reforços, contratações, conversando com o representante da 777 para definir o novo treinador e teremos muitas novidades com toda certeza durante esses próximos dias. Vamos falar neste Acorda Vascão sobre Pedro Raul, sobre Júnior Urso, que chega ao Rio, inclusive também ainda nessa semana para realizar exames médicos e assinar com o Vasco da Gama. Vamos falar sobre o lateral direito do Sampaio Correia, Mateuzinho, falar também sobre Gabriel Poveda, o artilheiro da Série B do Campeonato Brasileiro, que revelou que entraram em contato com ele pedindo para que ele jogasse no Vasco da Gama. Vamos falar sobre essa situação, falar também sobre Miguel Ángel Ramírez, técnico que já passou pelo Independiente Del Valle e hoje é de fato um dos nomes que estão na mira da atual diretoria para a próxima temporada. Inclusive, segundo fonte, o Vasco já chega até mesmo a conversar com o treinador. A gente vai falar todos os detalhes de tudo o que está acontecendo dentro do nosso Gigante da Colina, mas é claro, como eu sempre faço aqui com vocês, quero dar as boas-vindas a todos que estão chegando ao canal do Gigante pela primeira vez. Seja muito bem-vindo, este é o canal do Gigante Vasco, o canal do torcedor vascaíno. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, aqui embaixo, onde está a palavrinha inscrever-se, aperte nela e se inscreva no nosso canal. A sua inscrição é importantíssima para o nosso crescimento. Estamos atualmente com 75 e 200 mil, 75 mil, perdão, e 200 inscritos. Então a gente precisa muito aí da sua ajuda, precisa muito do seu apoio. Então continue se inscrevendo, deixe também o seu like para ajudar na divulgação deste vídeo e, claro, principalmente, ative o seu sininho de notificação para que todos os nossos vídeos cheguem até você. E aqui embaixo também deixe o seu comentário, principalmente sobre o Miguel Ángel Ramírez. Seria um bom nome para 2023? Deixe aqui embaixo a sua opinião. Tranquilo, rapaziada? Mas vamos que vamos, né? Sem muita enrolação, falar logo de Vasco da Gama. E eu quero começar aqui este Acorda Vascão falando exatamente sobre isso. Novo treinador. O Vasco hoje busca um nome no mercado. A gente já vem trazendo durante toda a última semana e os últimos dias para vocês que a grande prioridade do Vasco era o Juan Pablo Vojvoda. De fato era o número 1, era realmente treinador em que o Vasco apostava todas as fichas, realmente tinha um interesse muito grande, tanto do Vasco quanto também da 777 inteira, o Juan Pablo Vojvoda como dono, o gerente, realmente o comandante dessa reformulação dentro de campo do Vasco da Gama. Porém, acabou não acontecendo. Tanto o Vasco, quanto o Corinthians, quanto o Atlético Mineiro, quanto o Santos fizeram contato pelo Juan Pablo Vojvoda, mas ele preferiu permanecer no Fortaleza. E diante disso, é claro, o Vasco vai ao seu plano B. Vai a nomes que analisou no mercado e acredita que é realmente uma boa contratação para a próxima temporada. Existe uma lista longa aí de segundas opções. Dentre eles o Antônio Oliveira, atual técnico do Cuiabá, que foi procurado também pelo RB Bragantino. Gustavo Morinigo, ex-Coritiba, que fez um grande trabalho na Série B do Campeonato Brasileiro, do ano passado pelo Coxa Branca e vários outros treinadores. E tivemos a informação nestas últimas horas, principalmente na noite deste domingo, no caso ontem, que mais um nome está no radar. É exatamente ele, Miguel Ángel Ramírez. Para quem não conhece, é um técnico de apenas 38 anos, muito jovem, novo no futebol mundial, que começou a sua carreira lá no ano de 2004, pelo Sub-19 do Las Palmas, clube do futebol espanhol. Em 2011 ele chegou a um clube grande aí também, mas ainda no Sub-19, no caso no Panathinaikos. Ele teve um bom trabalho no futebol grego, passou pelo Panathinaikos, passou pelo Olympiacos, clube grandes aí do futebol grego, e no ano de 2019 teve a sua primeira grande oportunidade no futebol profissional, no Independiente Del Valle. Fez um excelente trabalho pelo clube equatoriano. Em 2019 foram 27 partidas e 11 vitórias, e em 2020 foram 39 jogos e 19 vitórias. Inclusive nesta temporada conquistando o maior título do Independiente Del Valle, que é a Copa Sul-Americana. Então é um treinador muito renomado, é um técnico muito forte no mercado do futebol sul-americano. Teve uma pequena passagem no Internacional de 20 jogos, foram 10 vitórias, mas logo em seguida foi demitido. Não conseguiu realmente fazer um futebol encantador, mas não teve números muito ruins. E no Charlotte FC, nesta temporada, ele também teve uma pequena passagem de 18 jogos,
jogos, foram apenas 7 vitórias, um trabalho não tão bom, não teve tempo para prosseguir e acabou também sendo demitido. É um técnico bom, é um espanhol, é de uma nova safra de treinadores do futebol mundial e está no radar do Gigante da Colina. Quem apurou isso foi a página torcedores.com, de que o Miguel Ángel Ramírez está no radar do Vasco da Gama. O clube, inclusive, já estaria até mesmo, segundo essa página, conversando com o treinador. O Paulo Brax conversa já com Miguel Ángel Ramírez desde a última semana sobre o projeto que o Paulo procura desenvolver dentro do Vasco da Gama. Porém, segundo informações da página torcedores.com, ainda não avançaram essas conversas com relação a discutir os parâmetros econômicos e ainda uma conversa inicial para apresentar o projeto e ver qual é o posicionamento do Miguel Ángel Ramírez após realmente a apresentação do que queria, do que o Paulo quer, do que o Vasco quer para o ano de 2023. Não há ainda debate sobre salário ou até mesmo contrato. Mas, mesmo diante disso, segundo a página, volto a repetir, dando os créditos a quem trouxe essa notícia, torcedores.com, especula-se sim que o Paulo Brax e o Ángel Ramírez já tiveram uma conversa inicial para saber quanto o treinador espanhol gostaria de receber no Vasco. O pacote geral, com comissão técnica, com auxiliares, seria no valor de R$540 mil. O Miguel indicou algumas exigências, como por exemplo exatamente essa que acabamos de trazer: levar a sua comissão técnica, que tem o auxiliar técnico Martin Anselmi, o preparador físico Cristóbal Fuentes e também o analista de desempenho Luiz Piadrihita. Então vamos esperar, vamos aguardar a comissão técnica toda, que vale a R$540 mil, é um nome, volto a repetir, forte, é um campeão da Sul-Americana. Ah, Lucas, é só o Sul-Americana? Sim, mas é com o Independente Del Valle, um clube do futebol equatoriano, é um clube não tão forte no cenário do futebol sul-americano. Então, foi um título considerado grandioso para o futebol equatoriano no geral e grandioso para a carreira do Miguel Ángel Ramírez. Está hoje livre no mercado e, na minha opinião, seria um bom nome para esse projeto de reformulação. E o Vasco muito provavelmente vai buscar um técnico gringo, não será brasileiro o nome desse novo projeto do Gigante da Colina. Seria um bom nome? Deixa a sua opinião aí nos comentários, pois há sim probabilidade e a chance de que ele venha a ser o comandante dessa caravela cruz-maltina para o ano de 2023. Sobre reforços, vamos trazer muitas novidades neste Acorda Vascão. Eu quero começar falando sobre o Júnior Urso, pois como está aparecendo aí nas imagens para vocês, ontem já trouxemos e volto a repetir aqui para vocês hoje e mostrar. O Júnior Urso já se encontra no Brasil. A informação que eu tive junto a pessoas próximas a ele é que ele ainda não está no Rio de Janeiro, desembarcou em São Paulo. Ele que nesses últimos dias rescindiu o contrato com o Orlando City e já tem um acordo fechado com o Vasco da Gama. Ele ainda vai passar por exames médicos antes de assinar um novo contrato e a expectativa é que ele venha a ser oficializado até o início do mês de dezembro. A expectativa é que antes mesmo do começo de dezembro o Júnior Urso já venha a ser oficializado como novo reforço do Vasco da Gama. Lembrando, importante lembrar a vocês, no Orlando City era considerado um dos principais nomes, o destaque do clube norte-americano. O Orlando não queria liberar o atleta, mas ele tinha um desejo muito grande de retornar ao futebol brasileiro e realmente conseguiu a sua rescisão contratual. Pelo Orlando City atuou em 100 partidas, marcou 14 gols e deu 11 assistências. Um excelente número para o atleta que é apenas volante de uma equipe. Então a gente vê que é um jogador de qualidade, é um jogador que vem para preencher esse elenco do Gigante da Colina e com toda certeza será uma peça importante, uma grande oportunidade de mercado que o Vasco conseguiu buscar. Sobre outros atletas, é claro, vamos trazer a vocês. Primeiramente aqui também sobre Pedro Raul. Pedro Raul é um nome que está muito adiantado, as negociações estão avançadas e a expectativa é que durante essa semana avancem ainda mais e venha a ser finalizada assim que o Paulo Brax desembarcar em solo carioca. O salário seria no valor de R$400 mil, segundo o Jean Faísca, do canal Atenção Vascaínos, e a tendência, inclusive, é que já com a proposta realizada, formalizada pelo Vasco da Gama, nos próximos dias o Kashiwa Reysol, clube do futebol japonês, aceite essa oferta e o Pedro Raul assine esse vínculo contratual com o Vasco, uma grande, realmente também contratação, o vice-artilheiro do Campeonato Brasileiro e com toda certeza um dos melhores jogadores do nosso futebol atualmente. Outros nomes que também estão aí em fase de especulação. Eu vou terminar falando
sobre o Paulinho, perdão, mas quero antes passar sobre esses dois nomes. Mateuzinho, o canal Atenção Vascaínos trouxe a informação de que o lateral direito interessava ao Vasco da Gama, ele que foi um dos grandes destaques aí do Sampaio Corrêa nessa última temporada, atuando em todas as partidas, e além de ser um interesse do Gigante da Colina, também recebeu sondagens do Internacional. O Inter pode entrar forte na disputa por um lateral jovem, de apenas 24 anos, que se destacou muito jogando a Série B do Campeonato Brasileiro, e é claro, o mercado brasileiro que hoje está escasso na posição, o Mateuzinho seria uma boa oportunidade de mercado. Outro nome também do mesmo Sampaio Corrêa é o Gabriel Poveda. Gabriel Poveda, que foi o artilheiro da Série B do Campeonato Brasileiro, marcando gol, inclusive, em São Januário contra o Vasco, revelou em uma entrevista ao Casemiro que o mesmo lhe mandou mensagem em uma rede social, na rede social, o Casemiro, um streamer, um influencer muito famoso vascaíno, mandou uma mensagem pro Poveda, dizendo: vem pro Vasco em 2023. Antes que vocês se iludam, antes que vocês comecem a especular, por enquanto ainda nada, eu entrei em contato com os empresários do jogador nesses últimos dias e foi em passado. O Vasco não procurou o Poveda e até ele me explicou que muitas fontes vêm falando que o Poveda já teria realmente negociações com o Inter, também foi cancelada não, mas foi negada por parte do empresário do jogador, nem com o Vasco, nem com o Internacional, nenhum clube ainda procurou o Gabriel Poveda. Mas seria um bom reforço? Deixa clara aí a sua opinião nos comentários. E agora, para finalizar de vez o vídeo, falar sobre Paulinho. Pois o Paulinho, como o Pedrosa trouxe há alguns dias, contou realmente que o Vasco tem um interesse na contratação do Paulinho. Ex-jogador cruzmaltino, cria das categorias de base do Gigante da Colina, porém o Pedrosa deixou bem claro que mesmo diante desse interesse, ainda não existe nenhuma conversa entre o Vasco e o jogador, muito menos propostas na mesa para repatriar o atleta. Inclusive, além de Vasco, Atlético Mineiro e Palmeiras, também seriam mais dois clubes que sondaram a situação do jogador e sonham em contar com o atacante para 2023. Porém, Pedrosa confirmou. Até agora, Paulinho não fechou com ninguém. E ontem ele deu uma entrevista à ESPN, ontem foi o dia da consciência negra, e o Paulinho, que é realmente não um lutador, que fala, mas ele é alguém que se posiciona muito pela causa, se posicionou. Ele que fala muito sobre esse assunto, sempre faz questão de abordar, e é claro, quem aborda essa causa e quem é Vasco da Gama, tem tudo a ver. E o Paulinho tem muita propriedade para falar sobre isso, falou sobre o dia 20 de novembro, que é esse dia da consciência negra, e também aproveitou para falar sobre o Gigante da Colina e fazer esse elo que, volto a repetir, são duas histórias que se conectam. Vasco sempre lutou contra o racismo, o Vasco é o pioneiro nessa luta, e o Paulinho deixou bem claro a importância do Gigante da Colina para isso, e é claro, demonstrou o amor que mesmo longe ele ainda sente pela Cruz de Malta. Eu cheguei no Vasco com 9 anos de idade. E eu sempre soube da história do Vasco, ainda mais quando a gente ingressa na escola, que eu estudei lá por 5 anos, é mostrado toda a história do Vasco pra gente, e a gente consegue enxergar que sempre foi um clube que lutou pelos direitos de todos, principalmente no período onde os negros mais sofriam, onde os negros não podiam jogar futebol, e eles foram lá e bancaram, fizeram uma outra, tentaram fazer uma outra liga para poder mudar essa regra e assim conseguir botar os negros para jogar. Você vê aí que é um clube que sempre teve avançado, sempre teve uma mente mais aberta. No Vasco, eu dormi no Vasco, comi, fazia tudo lá durante 10 anos e aprendi muita coisa, e até hoje eu consigo ver que o Vasco continua seguindo esse caminho, e eu sou muito orgulhoso de fazer parte dessa história aí, sempre vou estar torcendo muito pelo Vasco, o clube que me formou. E aí, torcedor vascaíno, cabe o Paulinho de volta à colina histórica? Deixa a sua opinião nos comentários, porque quem sabe, não pode pintar. E para finalizar aqui agora de vez o vídeo, já que estamos falando sobre cria, como está aparecendo aí nas imagens para vocês, o Souza ontem postou algumas fotos. A primeira com o Felipe Coutinho, como está aparecendo aí nas imagens para vocês, o Souza, o Coutinho ao lado dele, parece que a mulher também do próprio Coutinho, e na outra foto o Souza com o Douglas, o DG, atual volante do Aston Villa. E não para por aí, pois no caso na sexta-feira o Souza já havia postado uma foto com o Figueiredo e com o Gabriel Peck. Então o Souza, jogador também cria das categorias de base do Vasco, tá tirando foto com tudo que é cria da base, e já pensou esse pacotão de Souza, de Coutinho, de Douglas, junto com o Gabriel Peck e Figueiredo no Vasco? Será que dava certo?
Deixa a sua opinião nos comentários. Coutinho tá aí de bobeira, vindo de lesão, sem espaço no mercado da Inglaterra. Também seria uma baita contratação. Se quiser vir, pode vir, que as portas do Vasco estarão sempre abertas. Deixa claro sua opinião também aí nos comentários. A gente fica por aqui. Este foi o Acorda Vascão, o primeiro vídeo ainda desta segunda, que será muito agitada. Hoje, após o final de semana que a gente deu uma descansada, não colocamos Fala Gigante, retornaremos com Fala Gigante e retornaremos também com Boa Noite Gigante para você. Um grande abraço a todos, vamos que vamos, fiquem com Deus e saudações vascaínas.